Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Antecipadamente eu peço desculpas a todos vocês. Vocês podem notar que a minha voz não está muito boa, estou um pouquinho resfriado, mas a gente vai em frente mesmo assim. Na semana anterior nós tivemos a oportunidade de tratar aqui de um tema muito interessante no âmbito da doutrina espírita. Nós falamos do conceito de perispírito. Chegamos à conclusão que o homem, em sua passagem pelo plano terrestre, pode ser definido como um ser tridimensional. Nós temos três dimensões: a dimensão material, que se confunde com o corpo físico; a dimensão espiritual, a nossa própria essência, o espírito; e ainda uma terceira dimensão, o perispírito, ou, se preferirmos, utilizando assim a linguagem de Paulo de Tarso, o corpo espiritual, que vem a ser um corpo de natureza semimaterial que possibilita a ligação entre o polo físico e o polo espiritual. Todos os espíritos, estejam eles encarnados, portanto na Terra, ou desencarnados, vivendo assim no mundo espiritual, se utilizam desse corpo espiritual, do perispírito. Todos eles se utilizam. Mas a nossa intenção no encontro desta semana é analisarmos como se dá o desligamento da alma, que é o espírito encarnado na conceituação de Allan Kardec, lembram disso? O que é a alma? É o espírito encarnado. Pois bem, como se dá o desligamento da alma do corpo físico? Meus amigos, na aula de número 8 do curso livre de Espiritismo, o nosso tema é a volta da alma à dimensão espiritual. Quando nós abordamos esse tema, o primeiro questionamento que vem à nossa mente é o seguinte: voltando ao plano espiritual, a alma, a nossa essência, o espírito, ele preserva a sua individualidade? Ou será que ele não preserva a sua individualidade? Será que aquela imagem da gota d'água que volta ao oceano, perdendo assim a sua individualidade por se confundir com um todo, transmite a imagem do que venha a acontecer com o espírito que retorna ao plano espiritual? A resposta é não. Porque o espírito, estando na Terra ou desencarnado, preserva a sua individualidade. Se no passado isso era mera especulação, com o advento do Espiritismo, que, como nós sabemos, surgiu no dia 18 de abril de 1857, com a edição, com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Pois bem, se no passado isso era mera especulação, com o advento do Espiritismo nós temos a comprovação positiva de que a alma preserva sim a sua individualidade. Como nós temos essa comprovação? Por intermédio das comunicações mediúnicas que nos trazem informações que só aquele determinado indivíduo poderia possuir. Talvez, para não utilizar aqui a expressão com certeza, mas vamos ficar no talvez Chico Xavier tenha sido o médium que mais deu comprovações sobre essa assertiva de que a alma no plano espiritual preserva a sua individualidade. O médium mineiro, no final dos anos 60, mas especialmente, ou mais intensamente, vamos dizer assim, a partir dos anos 70, dedicou boa parte do seu trabalho mediúnico para a psicografia de cartas endereçadas às mães que haviam perdido seus filhos. Perdido entre aspas, porque eu estou utilizando aqui a palavra entre aspas, porque na verdade ninguém perde seus filhos.
Eles mudam de dimensão, não é verdade? Partindo da dimensão material para a dimensão espiritual. Mas os laços permanecem. Os laços permanecem. Como as inúmeras cartas que nos foram trazidas pela mediunidade de Chico Xavier comprovam. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos, não é verdade? De indivíduos, de espíritos que ditaram cartas a Chico Xavier, comprovando que eram aquele mesmo indivíduo que estava na Terra, por conta das informações que traziam, informações que só eles e os seus familiares detinham. Mas, curiosamente, em alguns casos, nem os familiares detinham. Eu podia dar inúmeros exemplos aqui, mas vou me ater a apenas um. Em certa ocasião, um casal aqui de São Paulo, que viu a sua filha de apenas 9 anos retornar à pátria espiritual, procurou Chico Xavier em Uberaba. E o trabalho funcionava mais ou menos assim. À tarde ele recebia ali as pessoas, conversava com as pessoas que conseguiam entrar na sessão, porque imagine o número de pessoas que procuravam Chico em Uberaba. À noite ele psicografava as cartas e já entrando pela madrugada lia, né, o que havia psicografado. Pois bem, atendendo essa mãe da menina de 9 anos que havia retornado à pátria espiritual, ele disse a ela: olha, a sua avó Ana está aqui. Aquela informação ficou um pouco atravessada na garganta da mãe, porque ela não tinha uma avó chamada Ana. Bom, ela retorna ao hotel, telefona para São Paulo e conta para sua mãe o que havia acontecido. A mãe responde: por que você acha que a sua tia, a irmã dela, né? Por que você acha que a sua tia se chama Ana Márcia? A sua avó se chamava Ana Márcia. Ela tratava a avó apenas como Márcia, não sabia que se chamava Ana. Mas confirmou-se que o nome que Chico Xavier havia revelado era sim o da sua avó, Ana Márcia. A mensagem foi transmitida. E nesta mensagem, nesta carta, a menina refere-se à presença do seu avô naquele ambiente. Escreve o nome dele, Silvio. Isso era muito natural. As cartas, né, que eram endereçadas aos familiares. Desculpem, disse que a minha voz não estava boa. Isso era muito natural nas cartas endereçadas aos familiares, eles mencionarem: olha, está aqui comigo o vô fulano, a avó fulana, não sei quem e tal. Por quê? Porque quando nós retornamos para o plano espiritual, nós somos recebidos e amparados pelos nossos familiares que retornaram ao plano espiritual antes de nós. Eu já disse, os vínculos que existem na Terra permanecem no céu. E a menina faz menção ao seu avô, o pai do pai dela, né? Silvio. Mas ela grafa o nome Silvio com a letra I. O pai também fica um pouco com o pé atrás, porque ele sabia que o seu pai era muito cioso na grafia correta de seu nome, era Silvio com Y. Retornando a São Paulo, diante do retrato da filha em sua casa, ele diz: olha, quando você falar o nome do seu avô é Silvio com Y. Meus amigos, retornando a Uberaba, me desculpem, e recebendo a segunda mensagem, a menina grafa o nome do avô com Y. Faz novamente menção ao nome do avô, Silvio, mas dessa vez da maneira correta. Silvio com Y. Os exemplos são inúmeros, eu poderia fazer aqui uma aula só sobre isso, porque os exemplos existem a mancheia. Mas o fundamental é que nós possamos compreender esse conceito, que as comunicações mediúnicas, as autênticas evidentemente, comprovam que a alma, que a nossa essência, que é o espírito, ao partir da terra
e se desvencilhar do corpo físico, preserva sim a sua individualidade. Mas esse processo de desligamento da alma em relação ao corpo físico se dá de que maneira? É um processo rápido, lento, demora muito, não demora? A resposta é a seguinte, meus amigos: depende da condição de cada um. Por quê? Porque aqueles espíritos que, vivendo na Terra, têm preocupações exclusivamente materiais e são, portanto, espíritos muito materializados, eles se identificando com a matéria, demoram mais tempo para dela se desligar. De outra parte, aqueles espíritos que, mesmo vivendo no mundo material, têm cogitações de ordem espiritual, se desligam mais rapidamente do corpo físico. É um processo que varia de indivíduo para indivíduo, podendo demorar algumas horas, podendo demorar alguns dias, ou em certas ocasiões, alguns meses. Alguns meses. Quando essa partida se dá, me desculpem mais uma vez, a voz não está boa. Quando essa partida se dá de maneira natural, vamos dizer assim, não vem pela via do acidente ou do suicídio, esse desligamento é paulatino. É como uma vela que vai se apagando. E o indivíduo é como se ele tivesse um pé em cada plano, vamos dizer assim, né? Tanto é assim que é muito comum nós ouvirmos relatos, né, das pessoas que estão na fase final da vida. Eu sonhei com fulano, aí eu vi fulano. São os parentes, né, que vêm aqui para buscar aqueles que estão no momento da partida. Quando a partida se dá pela via do acidente ou do suicídio, de maneira mais brusca, esse desligamento já não é tão paulatino, vamos dizer assim, não é verdade? Mas o fundamental é nós chegarmos a essa conclusão de que o processo é mais custoso ou menos custoso em função da condição de cada um. Em algumas ocasiões, notem que coisa curiosa, em algumas ocasiões, esse desligamento pode se dar antes mesmo da cessação da vida física. Nós temos um exemplo emblemático. No livro Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo benfeitor Emmanuel, o autor espiritual narra a cena da partida de Paulo do campo físico. Ele estava numa espécie de prisão domiciliar em Roma, mas a certa altura Nero determina que ele seja executado. Ele é apanhado em casa, os soldados da guarda pretoriana se afastam, né, do centro de Roma, conduzem Paulo a uma determinada localidade. Um deles pega a espada. Paulo já sabe o que vai acontecer. Pega a espada, mas treme diante de Paulo. E Paulo diz mais ou menos assim: cumpra a ordem que te deram. O soldado estava mais medo do que Paulo. Cumpra a ordem que te deram. O soldado levanta a espada e desfere um golpe sobre Paulo, decapitando o apóstolo. Só que ele não sente esse golpe, porque ele havia se desligado do corpo antes mesmo da cessação da vida física. De outra parte, no caso daqueles, por exemplo, que partem da Terra pela via do suicídio, esse desligamento pode ser um pouco mais demorado, mas o fato é que todos nós, na nossa volta ao plano espiritual, somos
amparados. Passamos, é fato, por um momento de perturbação, sem entender propriamente o que está acontecendo. Ainda mais se formos espíritos materializados, porque a densidade do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, que também é variável, é função direta do nosso estado mental. Aqueles espíritos mais materializados, que pensam mais nas questões materiais, têm perispírito mais denso. Ele olha para o seu perispírito, que ele preserva no mundo espiritual, não é verdade? E para ele está vendo o seu próprio corpo físico. Ele se dirige às pessoas, fala com elas, os encarnados, não obtém resposta e não entende o que está acontecendo. Ele passa por essa fase de perturbação. E o reconhecimento da sua nova condição pode demorar algum tempo. Aqueles espíritos mais evoluídos reconhecem a sua nova condição de maneira quase que imediata. Aqueles que são mais materializados demoram muito tempo para reconhecer a sua nova condição. E aqueles espíritos em condição intermediária levam um tempo intermediário, vamos dizer assim, né? Para que compreendam que não estão mais na Terra, estão agora na dimensão espiritual, mas ainda assim seguem como indivíduos, porque todos os espíritos são imortais, tendo assim consciência da sua individualidade e tendo assim consciência de que é necessário que nós avancemos por intermédio das vidas sucessivas, para que no futuro, na condição de espíritos puros, venhamos a alcançar a felicidade eterna. Certo, meus amigos? Peço mais uma vez desculpas pela minha voz que não está boa, mas vamos em frente. Na semana que vem estaremos com mais um tema no nosso curso livre de Espiritismo. Até mais!